Vocês acham que um casamento pode durar pouco tempo ou muito tempo? Hoje nós estamos aqui reunindo com um casal de amigos maravilhosos, de muito tempo, de muitos anos nos conhecemos, e hoje nós vamos falar sobre o casamento, sobre as suas dificuldades, sobre como eles se conheceram e como eles conduziram a vida deles para trazer esse relacionamento maravilhoso que eles conduzem com seus problemas, com suas dificuldades, mas também com suas descobertas e parceria. Então eu estou aqui com a Moema e com o Marcelo, meus amigos do coração de muito tempo, e nós vamos falar então sobre a história deles e vamos falar sobre o casamento, onde a gente trabalha com os 4 pilares. Que primeiro nós vamos falar qual é a interferência da família de origem. Vamos falar um pouco sobre as expectativas muito altas que um tem do outro e como isso prejudica os relacionamentos. Vamos falar um pouco do financeiro, de como os casais lidam com o financeiro, e também falaremos um pouco sobre sexualidade, que são os 4 pilares que eu trabalho na minha jornada para casais. Moema e Marcelo, que bom estar com vocês aqui diante desse jardim maravilhoso. Então eu queria que vocês contassem um pouco para as pessoas que estão aqui no YouTube, como foi conhecer um ao outro, quando vocês se conheceram, quanto tempo vocês já estão juntos. Nós nos conhecemos em 1973 e num curso que a gente estava fazendo, estávamos os dois fora do país e nesse curso a gente se conheceu e ficamos bastante amigos, né? E continuamos nos correspondendo e pouco a pouco isso foi mudando e um dia eu recebi uma carta do Marcelo me perguntando: você quer casar comigo? Resumindo do resumo, né? Muito bem. E o que fez, Marcelo, você querer casar com a Moema? O que fez você querer casar comigo? Bom, porque estava sozinho, estava no México. Depois de sair da Bolívia, fui perseguido pelo exército e a polícia, porque teve ditadura militar. Fugi a Chile e de Chile foi a México, porque tinha já minha entrada aprovada pela Universidade Ibero-Americana. Então fui a México. Que legal. E assim, quando vocês, o Marcelo é do Canadá, para vocês que não o conhecem, eles são ativistas, então quando ele diz a perseguição e ficaram exilados, né, também. Então são intelectuais, são pessoas que lidam com a comunidade. A Moema é uma educadora ambiental, acho que vocês conhecem, quem não conhece procura, eles têm vários livros que eles escreveram, tanto o Marcelo quanto a Moema escreveram vários livros aí. Bem, mas hoje nós vamos falar do casamento e não basicamente do que eles produziram como conteúdo importante e emocional para a nossa cultura e para a nossa comunidade. Que a pergunta dela foi: por que você quis casar comigo? Não foi o que aconteceu no México e depois de Bolívia. Por que você quis casar comigo? Porque eu estava sozinho Só por isso? Estava sozinho no México. Mas tinha tantas mulheres lá no México. Mulheres. Marcelo, por que você casou com ela se tinha tantas mulheres? Tinha uma alemã que tinha conhecido na Bolívia, que era amiga e tinha possibilidade de casar com ela. Mas como se escrevia para Moema uma comunicação, preferia Moema. Porque vocês conseguiam se comunicar melhor, é isso? Não, quando alemão falava muito bem espanhol, mas era outra realidade, não?
Então é a admiração que você tinha pela Moema que fez você dizer, é com essa mulher que eu vou seguir, não é? É que eu conhecia um pouco a trajetória de Moema, não? Então era mais diante da minha, não? Que eu tinha trabalhado muito na Bolívia para os índios, então tinha esta vida de serviço. E Moema também, enquanto a alemã era uma excelente professora, mas nada mais. Ah, entendi. No, Então teve uma identificação com a Moema. sim. Se identificou. E você, Moema, escolheu por que mesmo, Marcelo? Eu escolhi o Marcelo porque ele me escolheu. É porque quando eu conheci o Marcelo, eu estava numa comunidade religiosa, né? E eu ajudei demais a se renovar. Mas eu cansei tanto que eu cheguei a ter uma crise existencial mesmo, sabe? Quando chegou um momento eu disse, eu não tenho mais vontade de ser uma representante oficial de um grupo assim, muito ligado diretamente à hierarquia da igreja, né? E eu não tinha pensado em casar com ninguém, né? Mas aí o Marcelo chegou com uma pergunta direta, eu me lembro que eu respondi isso para ele, mas eu saí da comunidade, mas eu realmente não estava... Mas aí as coisas vão acontecendo, né? E o Marcelo acabou vindo me visitar, a gente ficou vários dias lá em São Paulo, conversamos bastante, foi muito bom. E daí aconteceu uma coisa, dessas coisas que se diz que não é por acaso, né? E eu também, por conta do meu engajamento, né? Eu trabalhava com as comunidades eclesiais de base, em serviços de... Eu coordenava vários serviços comunitários lá no sul da Bahia. E um dia o serviço o SNI, né, o Serviço Nacional de Inteligência, mandou a polícia vir lá para me buscar, para me interrogar. Eu tinha muita ligação com gente de igreja, né, que trabalhava assim. E coincidiu que eu tinha pedido para sair da comunidade, mas para, sabe, tomar um ano assim, de um pouco de distância e ver, né, se voltava ou se realmente saía. Porque eu era muito, muito benquista, sabe? Era um grupo internacional que estava em 14 países. Mas aí o que aconteceu, né? Eu tive que sair. Me aconselharam de eu sair do país. Aí eu, com a ajuda de algumas pessoas, acabei me exilando, né? E aí eu escrevi para algumas pessoas amigas que eu tinha fora do país, né? Entre elas eu escrevi para o Marcelo. E aí recebi 2 ou 3 convites e o Marcelo me encaixou na equipe de trabalho dele, que vinha fazer uma pesquisa aqui no Peru e conseguiu que o diretor da pesquisa me aceitasse na equipe, né? Então, entrando nessa equipe, entrei direto a viver com o Marcelo. Assim Então, que veja uma quanto... coisa assim, foi uma coisa assim, bem de dentro de como é que eu vou dizer, um contexto que não era tão fácil, né? Naquele tempo, quando muito se conseguia comunicar por telefone. Eu me lembro que eu telefonei para ele de um telefone público, quando eu cheguei na Argentina, depois eu fui para o Chile, né? E antes era por correio, né? Então as cartas demoravam 20 dias, um mês. Era assim, né? E veja como vocês foram construindo esse relacionamento, né? Mesmo estando longe, depois se aproximando, como vocês foram construindo. E quando vocês decidiram ficar juntos, vocês sofreram interferência de familiares ou mesmo da igreja, de algumas comunidades, no sentido de que vocês vão ficar junto, e as pessoas tentaram interferir para essa coisa de vocês não ficar ou não? Não, porque a gente já tinha uma certa idade, né? A Noemi perguntou se as nossas famílias interferiram no nosso relacionamento. Nada. Nada, né? Nada. Inclusive o Marcelo, né? Como costumes de lá da família dele, né? Ele mandou uma carta para minha mãe dizendo, né? E ela ficou toda feliz. Ela disse para ele,
que pelo que ele escrevia, ele era uma pessoa muito legal e ele ficou preocupado, né, que ela pensasse que ele era da lei, que ele falava só espanhol, né? Mas foi assim, né? Foi uma coisa totalmente assim entre nós dois. E nós estávamos lá na Inglaterra porque ele estava fazendo o doutorado, né? Então foi muito interessante porque o nosso casamento foi na igreja católica, né? Nossos padrinhos eram um casal anglicano e a gente casou na frente de um padre chinês, né? E a metade do pessoal que estava lá não era nem católico, né? Assim, era toda uma mistura bem do jeito que nós somos, bastante macroecumênicos, se você pode falar assim, né? E era assim uma comunidade que se juntava muito pelo fato de que estava fora do país, né? Então, alguns porque estavam exilados, outros porque estavam estudando, outros que estavam lá porque procurando trabalho. Então, foi uma coisa um pouco especial, se você pode dizer, né? E nessa construção do relacionamento, que dificuldades vocês encontraram, assim? Na construção do relacionamento, que dificuldades a gente encontrou? A indecisão, né? Como eu saí assim, meio que atropelada, eu ficava naquela dúvida, mas será que é isso mesmo que eu quero? Ou será que eu não devia ter ficado, sabe? Eu tive essas dúvidas, né? Que transcendiam o bem-querer, né? Que eu sentia pelo Marcelo, era mais por conta de uma mudança tão grande que estava acontecendo comigo, né? Eu tinha 34 anos. Você teve alguma dificuldade? Eu não tinha dificuldade. O Marcelo é mais racional, né? Você é mais racional, né? Você decide e vai fazendo. Eu estava feliz com essa vida? Com Moema, era uma mulher muito correta, muito carinhosa. Não, eu não sentia dificuldade. Não. Realmente. Depois não me lembro quando se tiver. Não, eu não lembro assim de dificuldade com o meu irmão. Não. Nunca briguei. Acho que nenhuma vez. Nenhuma vez, Marcelo? Bom, nenhuma vez até hoje. O que quer dizer brigar? Uma briga de verdade, não. Nenhuma até hoje. O que é briga de verdade, Marcelo? Bom, de gritar, gritos e dizer palavra forte para ferir, não? Nunca falei palavra para ferir. Então tá aí uma receita também para gente que quer ter casamentos duradouros e para gente que quer ter uma história que continue, a gente saber a fala, a comunicação, como discutir os assuntos que são divergentes entre um e outro, mas como diz o Marcelo, sem gritar, sem esbravejar, né? Mas ter as conversas, porque vocês têm diferenças um do outro, não é? Sim, muitas. Por exemplo, quando o Marcelo tem alguma coisa assim que não está bem, né? A tendência do Marcelo é silenciar. A minha não, é querer falar, querer de uma vez resolver, né? E isso eu fui aprendendo com o tempo, né? Esperar. Depois, quando chega o momento, a gente retoma. Então, mais um ingrediente que aparece aqui, a paciência. Que quando a pessoa está exaltada, quando está nervosa, não adianta conversar naquele dado momento, porque senão vai escalonar, cada vez mais vai agredir, vai chegar um ponto que não resolve o problema. Então, como diz a Moema, deixar a pessoa se acalmar e retomar o assunto num outro momento, não é? E assim estão eles aqui já vão fazer 48 anos? 48. 48 anos de casados, são pais de 2 filhas, são avós de 2 netas e 1 neto. E estão aqui vivendo ainda com muita atividade, escrevem, leem, participam de muitas palestras, a Moema faz muitas lives hoje ainda.
E o casamento tem um respeito, né, Moema? À medida que você também viajou muito, não é? Sim, olha, o Marcelo nunca, eu não lembro de uma só vez que, assim, quando eu, num certo tempo, né, eu estava muito envolvida, né, em atividades nacionais e internacionais, nunca ele criou algum tipo de problema para que eu não fosse, né. Teve um momento em que, juntos, né, a gente começou a decidir, quando ele teve um AVC, decidir se eu aceitava ou não. Então, sabe, para mim chegou o momento, eu digo, o que me importa mais, né? Ir para Lyon para um congresso ou estar aqui e saber que eu estou cuidando da pessoa que está numa situação muito especial e sou eu a pessoa especial que tem que cuidar dele, né? Então isso foi uma coisa, eu acho que ajudou bastante também. E a outra coisa que ajudou é porque a gente criou uma, como é que a gente chama isso? Uma cumplicidade. Exatamente, uma cumplicidade. Eu sempre assim admirei muito também o que o Marcelo fazia em termos de trabalho, né, intelectual também. Então eu sempre colaborei muito com o que ele escreveu, com o que ele produziu, com as pesquisas que ele fez. E eu acho que tudo isso foi juntando, né, assim, o nosso cotidiano, né, o cuidado da família e também esse compromisso assim juntos, né. Inclusive o último livro que a gente escreveu foi um livro a 4 mãos, né, literalmente. A gente levou 4 anos e pouco, daí agora eu é que estou mais assim na divulgação, mas tudo eu partilho com ele, né, porque eu acho que isso que faz muito parte da nossa vida. Eu acho que tem outros casais que têm outra forma de ligação, né, que é muito mais a partir da questão afetiva e tudo, e não estão envolvidos muito no que um faz e outro faz. No nosso caso teve esse aspecto também, que eu acho que para nós foi bom também, né? Então veja que aqui hoje nessa conversa a gente pode aproveitar muitas coisas de como a gente também pode olhar para o nosso relacionamento e buscar algumas coisas que venham incrementar e criar essa história. Até porque casamento não é feito de um ou de outro. Casamento é a terceira pessoa do relacionamento. Tem as duas pessoas que vão construir um jeito de viver esse relacionamento. Como eles falaram, a conversa, a partilha, o respeito à liberdade do outro, que é uma coisa bastante interessante. Além de ter respeito à liberdade, é a admiração, é o encaminhamento para que a pessoa possa continuar crescendo, evoluindo, fazendo aquilo que ela se importa durante a vida. Se vocês gostaram desse Papo para Casais aqui, deixe o vosso comentário, deixe o vosso like e também convide pessoas para se inscrever aqui no canal. E eu vou agradecer o Marcelo e a Moema por essa conversa aqui no jardim deles aqui, porque eles vão inaugurar um quadro que é de conversa com casais para que a gente entenda os casamentos. Muito obrigada por vocês terem participado do nosso canal aqui e desse programa Papo para Casais. Até o próximo vídeo.